Se você está pensando em fazer um consórcio de 60 meses ou de um prazo similar para programar a compra do seu carro, mas não quer dar aqueles altos lances para contemplar rápido, que compromete muito o teu orçamento financeiro. E muito menos fazer um financiamento, onde você tem que dar uma entrada alta também e pagar altas taxas de juros que vão encarecer toda a compra do seu carro. Não faça nada até conhecer o plano pontual, que é um plano exclusivo que eu quero compartilhar com você. Imagine um plano com apenas 120 pessoas, sendo que um consórcio convencional chega a 1.000 ou até 5.000 pessoas, dependendo da administradora, duas contemplações por sorteio todos os meses, sem opção de contemplação por lance e a exclusiva opção de poder antecipar o crédito para poder comprar o seu carro sem lance e sem sorteio. Bom, só para você ter uma ideia, hoje para contemplar rápido num consórcio convencional, os lances livres, que são aqueles que agilizam a contemplação, em média estão 50, 60, até 70% do valor da carta de crédito e mais a taxa de administração ainda. Ou seja, então para contemplar rápido, ou você tem um bom valor para desembolsar para contemplar, ou pode até encarecer um pouco mais, fazendo a adesão de um crédito maior para utilizar o que nós chamamos de lance embutido, onde vai descontar uma parte do seu crédito para somar com o valor que você tem e assim você conseguir essa contemplação mais rápida. Mas isso acaba encarecendo também o custo do teu plano, o custo da aquisição do seu carro e também um ponto importante é o desembolso, né? Você tem que tirar muito dinheiro do bolso, tirar da sua economia para poder fazer a compra do seu carro. Mas eu tenho uma solução bem interessante que é o plano pontual, que tem uma exclusividade da opção de antecipação do crédito. É um plano que é um mix de consórcio e financiamento, tudo no mesmo plano. Não muda nada para você em relação às taxas, mas a diferença é que você tem uma opção muito mais flexível para programar o melhor momento para a retirada do crédito e comprar o seu carro. E para facilitar, eu vou te mostrar na ponta do lápis como que funciona isso e qual que é a diferença. Ou seja, eu fiz aqui um levantamento de uma simulação de vários planos de consórcio de veículos de 60 meses com parcela integral, se você fosse considerar uma contemplação por lance livre, aquele lance mais alto. E vou fazer uma comparação com o plano pontual, se você tivesse como fazer essa programação sem precisar dar esse lance alto e se programar melhor para comprar o seu carro no seu momento, no seu tempo, tá bom? Então vamos lá para a planilha que eu vou te mostrar de uma forma bem objetiva todas as informações, os diferenciais desse plano e você vai ver que vai fazer muito mais diferença, vai ser muito mais interessante você optar pelo plano pontual para programar melhor a compra do seu carro. Te vejo lá. Eu quero compartilhar com vocês agora os diferenciais do plano pontual, que é um jeito inteligente de comprar carro também, e destacar os diferenciais desse plano, além de um comparativo com os grupos convencionais e ofertas de lance livre para contemplação. Tá? Então, eu fiz aqui uma seleção de vários planos de 4 administradoras tradicionais de consórcio convencional no prazo de 60 meses e no plano com crédito de 100 mil reais. Nós vamos perceber aqui que o valor de parcela é bem semelhante, fica em torno de uma média de 2 mil reais. Os lances eles já têm uma certa variação, considerando a parcela cheia, né? Vai ter uma média ali de 70%, mais ou menos. Então, créditos de 100 mil para lance de 66 mil a 75 mil reais. Vale lembrar que quando a gente vê muita gente falando, o lance está saindo por 60%, 50% do crédito. Só que, na verdade, é sobre o crédito mais a taxa de administração que você tem que considerar. Então, por exemplo, um plano de 100 mil e a taxa é de 20%, então o lance ele vai ser calculado sobre os 100 mil mais 20%, ou seja, sobre 120 mil. Então, às vezes, causa uma confusão, mas esse que é o critério principal. Tá? Logicamente, essa média aqui ela pode variar de acordo com o administrador, de acordo com o grupo, mas é para a gente ter uma ideia de quanto que você precisaria para contemplar uma cota sem utilizar o lance embutido, por exemplo. Mesmo que você faça um plano com parcela reduzida, praticamente todas as administradoras, o lance vai ser calculado com base na parcela cheia, então vai ser mais ou menos esse percentual. Então, hoje, para 100 mil,
você teria que, para contemplar, você precisaria de 66, 70 mil reais para contemplar. Só que se você não tem esse recurso para não desembolsar esse recurso, você pode fazer um plano de 140 mil, por exemplo, 130 mil, para usar o lance embutido, onde você vai usar 20 a 30% do crédito para somar com o valor que você tem para tentar contemplar. Só que nesse caso, a tua parcela inicial vai ficar bem mais alta também. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com a sua estratégia de lance livre para quem está buscando uma contemplação rápida, que pode representar realmente um desembolso muito alto, né? E o valor mensal, na média aqui, está mais ou menos R$ 1.000. E fazendo um comparativo aqui com o plano pontual também no crédito de R$ 100 mil, nós vamos ter uma parcela de R$ 2.130,67. Vale lembrar que no plano pontual ele só tem, no prazo de 60 meses, temos créditos de 40 mil a 440 mil reais, que você pode programar aí a compra do seu carro. O plano pontual ele não tem a opção de contemplação por lance, mas sim por sorteio, são 2 cotas contempladas por sorteio todos os meses, e a exclusiva opção de antecipação do crédito a partir da sexta parcela, que eu vou explicar logo em seguida. E após a contemplação, a parcela vai ficar em torno de o mesmo valor. Logicamente, eu não estou considerando aqui as atualizações periódicas que tem no crédito, né, e nas parcelas. Nos planos convencionais, normalmente a atualização é anual. No plano pontual, excepcionalmente, a atualização do crédito e parcelas ela ocorre semestralmente. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia que o valor da parcela do plano pontual ele é bem similar aos planos convencionais de 60 meses. Até mesmo se você fosse fazer um de 48 ou de 72 meses no plano convencional e pudesse pagar uma parcela de 60 meses, vale muito mais a pena você fazer o plano pontual, que ele tem benefícios superiores que compensam essa diferença que eu vou esclarecer agora, tá? Então, aqui, o plano pontual realmente é esse jeito diferente, né? Eu quero destacar 3 pontos importantes. Então, você tem a opção de não pagar os juros altos do financiamento tradicional, né, de carro, sem dar aquela entrada alta, ou fazer uma parcela num prazo curto, né, mas fica muito alto, sem os altos lances do consórcio convencional, que é o caso que eu citei anteriormente, e também sem contar com a sorte, que no plano pontual você tem até essa opção de não precisar contar com a sorte para ter acesso a esse crédito e comprar o seu carro de uma maneira bem mais flexível e programada. Então vamos aqui aos detalhes do plano pontual automóveis. O plano pontual tem benefícios exclusivos, eu queria destacar aqui a questão da previsibilidade. Os outros eu já comentei anteriormente, mas o plano pontual vai te dar essa garantia, né, essa segurança de uma previsão mais adequada para poder obter o crédito e comprar o carro no melhor momento, dentro das suas condições, dentro do seu tempo, tá? Mas hoje o plano pontual, ele tem 2 opções de acesso ao crédito, através da contemplação por sorteio e através da opção pontual, que é a opção que você solicita antecipação do crédito sem lance ou sorteio, a partir da sexta parcela paga, que eu vou explicar todos os detalhes e os valores também. Mas como que funcionam as opções de acesso ao crédito? Então, através do sorteio, todos os meses tem assembleia, são 2 cotas contempladas por assembleia. Havendo a contemplação por sorteio, o consorciado precisa ter 12 parcelas integrais pagas. Então, por exemplo, você foi contemplado na assembleia número 1, você precisa pagar mais 11 parcelas para dar 12. Foi contemplado no 6º mês por sorteio, paga mais 6. Se for contemplado no 10º mês, paga mais 2 e assim por diante. Agora, caso você tenha sido contemplado a partir do 12º mês por sorteio, você não precisa fazer mais antecipações de parcelas, porque você já cumpriu a regra, que são 12 parcelas integrais pagas. Então, nesse caso, você já cumpriu a regra, você só vai continuar pagando as parcelas normais do seu plano de 60 meses. Se você for contemplado no 12º, no 15º, aí você não precisa mais fazer antecipações. Mas vamos imaginar agora que chegou no 6º mês, você ainda não foi sorteado e você está precisando do crédito para comprar o carro. Então, aqui que você pode utilizar a opção pontual. Então, chegou na parcela 6, você pagou lá, por exemplo, você fez adesão em janeiro, chegou em junho, não foi sorteado, você precisa ter 24 parcelas integrais pagas para poder obter o crédito.
Então, nesse caso, você precisa antecipar mais 18 parcelas, para dar um total de 24. Então, lembrando que a opção pontual, ela não é obrigatória, você pode solicitar essa antecipação se for o momento adequado para você. Porque às vezes você quer aguardar, né? Falar, não, vou esperar 12 meses, se eu for contemplado no 12º mês, eu não preciso aguardar, ter que fazer antecipações, porque eu já cumpri a regra. Agora, se chegar no 12º, você não foi sorteado, como você precisa ter 24 pagas, nesse caso não são 18, serão 12 parcelas. Ou se você chegou no 20º mês, quer solicitar o crédito e não foi sorteado, paga mais 4 parcelas, e assim por diante. Então, por exemplo, se você for sortear, não foi sorteado e pagou 24 meses ou mais, você já pode solicitar a antecipação do crédito sem precisar fazer antecipações de parcelas, continua pagando as parcelas normalmente, tá? Então, aqui é uma solução bem interessante para aquele consorciado que está pensando em trocar de carro daqui 2 anos, pode utilizar o crédito para somar com o seu seminovo para comprar um carro de um valor maior, ou só trocar de carro mesmo, pegou um crédito maior, enfim, são várias opções, né? Lembrando que você tem um risco positivo muito interessante de ser contemplado por sorteio, porque são apenas 120 pessoas e você tem 2 chances de ser sorteado nesse grupo. Sendo que um consórcio convencional normal, você vai encontrar aí de 600 mil a 10 mil pessoas, dependendo do tipo de administradora, concorrendo por sorteio também. Então você tem essa opção para ou ser contemplado por sorteio, pagando as parcelas dentro da regra que eu já comentei. Se for contemplado por sorteio a partir do 12º mês, não precisa fazer antecipações, só paga as parcelas que ainda faltam, continua pagando. E a partir do 6º mês, você pode fazer a solicitação de antecipação do crédito, contanto que você tenha 24 parcelas pagas, sejam antecipadas ou na ordem direta, né? Você pagou 24 meses e já pode solicitar o crédito. Lembrando que o plano pontual, ele é prazo único de 60 meses, temos créditos de 40 mil a 440 mil reais que você pode se programar para comprar o carro que você deseja, zero ou seminovo até 7 anos de uso. Tá? Mas e os valores? Quanto que fica para fazer essas antecipações de parcelas? Qual que é o resultado final disso? Né? Então eu fiz uma simulação aqui, um crédito de 100 mil, parcela de 60 meses, como eu mencionei anteriormente, 2.130. Então vamos imaginar que se você for sorteado, né, você vai ter que desembolsar no máximo 25 mil reais. Isso se você for sorteado até o 12º mês. Por que 25 mil? Porque 12 parcelas de 2.130 vai dar 25 mil. Então, se você for sorteado no primeiro mês, pagou mais 11, vai dar esse total de 25 mil. Se você for sorteado no 12º mês, você já antecipou esses 25 mil, só que você foi pagando uma parcela por mês. Então, a partir do 12º mês, você já não precisa fazer antecipações caso seja contemplado. Né? Então, considerando aqui que você fosse contemplado em um ano, no máximo você desembolsaria 25.568 nesse plano de 100 mil reais. Agora, se você não foi sorteado e chegou no 6º mês e quer solicitar antecipação pontual, então até o 6º mês você já pagou 12.784. Mas para obter o crédito, você precisa ter uma antecipação de 24 parcelas. Então nós vamos pegar aqui 24 parcelas, vai dar um total de 38.352 que você teria que antecipar para esse crédito de 100 mil reais. Logicamente, isso se você quiser antecipar no 6º mês. Você não precisa antecipar no 6º mês. Você pode antecipar no 20º mês, pagar mais 4 parcelas, ou se você já pagou 2 anos, como eu mencionei antes, você já pagou todas essas parcelas mensalmente e não precisa fazer antecipações. Então, esse total ele vai dar 51.136. Então, em resumo, se você for sorteado até o 2º mês, você teria desembolsado pouco mais de 25 mil. E se você for fazer a solicitação da antecipação, no máximo você vai ter um desembolso total, parcelado ou não, de 50 e pouco mais de 51 mil reais, ou seja, são valores muito inferiores a uma oferta de lance livre que você precisa contemplar com um desembolso menor e até mesmo uma parcela menor, se caso você fizesse, por exemplo, para usar o lance embutido, que você teria que ter uma carta de crédito maior e uma parcela maior também para poder ter esse recurso do lance embutido no plano convencional. Tá?
Então, fazendo uma outra análise aqui, a gente vai conseguir ter vários comparativos para você verificar que realmente vale a pena fazer o plano pontual, tá? E para concluir, aqui eu tenho um comparativo dos custos do plano pontual com um consórcio convencional, considerando o lance fixo, né? Ou melhor, o lance livre naqueles planos que eu já mencionei. Então, eu fiz uma média, nós temos aqui, daquelas 4 administradoras, R$ 100.000, o crédito, né? A parcela média seria R$ 2.052, o lance livre médio R$ 68.000, e a parcela após a contemplação mais ou menos R$ 900, tá? Então, e no plano pontual, o que nós temos? A parcela de 2.130, que fica bem próximo do plano de 60 meses. Caso você seja sorteado até o 12º mês, no máximo você vai desembolsar pouco mais de R$ 25.000. E se você fizer a antecipação pontual, considerando aquela regra de 24 parcelas integrais, no máximo 51.136. E a parcela continua o mesmo valor que você vai pagando conforme está programado no plano, né? E aqui dá para a gente ter uma ideia do desembolso reduzido, ou seja, comparado à tua contemplação por sorteio, lembrando que você tem muito mais chance de ser contemplado num grupo de 120 meses, onde você tem 2 chances para contemplar, do que num grupo convencional de 1.000 a 10.000 pessoas, né? Então, se você for sorteado, você deixaria de desembolsar R$ 42.000, que dá 63% a menos. Né? Então, é um custo muito significativo que você pode utilizar até para comprar outro carro, né? Ou utilizar para colocar acessórios, comprar um carro maior, né? Comprar o seguro, enfim, tá? Você manter esse dinheiro aplicado também. Então, assim, o custo de oportunidade é bem significativo, né? E no caso da contemplação por lance, também você ainda tem vantagem, né? A diferença é menor, 24% a menos, comparado ao lance livre nesse caso aqui, e eu não estou nem considerando se você fizesse uma com lance embutido, né? E que vai dar uma economia aqui de 16, não é bem uma economia, mas é um aporte a menos, né? Você não precisa aportar esse valor, quase R$ 17.000, nesse processo aqui, né? Então, assim, se você está pensando em fazer um consórcio, ou até mesmo estava pensando em fazer um financiamento, e pode esperar pelo menos 6 meses, o plano pontual vai fazer muita diferença, porque você tem um risco positivo de ser contemplado por sorteio e ter um desembolso menor para antecipar as parcelas e comprar teu carro. Caso você não seja sorteado, o desembolso que você vai fazer a partir do 6º mês também vai ser bem menor do que se você tivesse que pagar um lance livre com recursos próprios, né? E também se você está programando uma contemplação mais a médio prazo, daqui 1 ano, 2 anos ou até mais, você vai poder fazer o pagamento, seu crédito vai sendo atualizado e você vai ter a garantia de ter um crédito lá na frente disponível para que você possa trocar de carro ou comprar um carro novo, ou você está programando um carro para a família também. Então, isso é bem interessante, que vai poder te ajudar a programar melhor a compra do seu carro no seu momento, no seu tempo. Como você viu, plano pontual é muito mais interessante para você programar a compra do seu carro. Se você pode hoje pagar uma parcela de um plano de 60 meses, de um consórcio convencional, um pouco mais, um pouco menos, até mesmo para quem pode pagar uma parcela maior, para que você não tenha o desembolso, o plano pontual é muito mais interessante para você programar a compra do seu carro no seu melhor momento. É bem interessante também se você não está com muita pressa para programar a troca do carro daqui 2 anos, por exemplo, você vai contribuindo e tem a opção de poder retirar o crédito daqui 24 meses, sem sorteio ou sem lance. Lembrando que você tem uma chance positiva muito grande de ser contemplado por sorteio, já que são poucos participantes por grupo e são 2 contemplações por sorteio todos os meses. Para saber mais sobre o plano pontual, para solicitar uma simulação, uma proposta personalizada para você, ou até mesmo para agendar uma reunião online comigo, para a gente conhecer melhor a tua necessidade e apresentar a solução mais adequada, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e também aqui num card no vídeo, para que você possa saber mais e entrar em contato conosco, ou através do nosso WhatsApp, que vai estar aqui também na descrição.
O plano pontual é um mix de consórcio e financiamento, e além disso você conta com a garantia e a segurança de uma das maiores administradoras de consórcio do Brasil, com mais de 70 anos de história, que vai garantir todo esse processo para você, tá bom? Eu te vejo em breve e vou deixar para você alguns outros vídeos aqui com mais informações sobre o consórcio, para que você conheça outras linhas que nós trabalhamos também e conhecer todo o nosso conteúdo aqui no canal. Te vejo em breve.